Graça e paz, povo de Deus. Vamos orar? Pai querido, nessa noite nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, reunidos no teu nome. A tua palavra diz que aonde 2 ou 3 ou mais se reunirem em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Pai, estamos aqui reunidos para te adorar, estamos aqui reunidos para te glorificar. Que cada um de nós aqui nessa noite diminua e que o Senhor cresça. Senhor, receba a nossa adoração nessa noite. Que nós possamos entregar o nosso melhor para ti aqui neste momento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Sacia a nossa sede de ti nessa noite, Pai querido. Abençoa-nos, honra os teus filhos que vieram aqui para ter mais de ti, que vieram aqui para entregar mais a ti. Que a sua palavra, meu Pai, ela seja viva e eficaz. Que ela penetre não somente nas nossas mentes, mas que ela faça aquilo que ela veio para fazer. Que ela transforme a nossa vida, que ela transforme a nossa mente e o nosso coração nessa noite. Fala conosco, papai. Não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas fala conosco aquilo que a gente precisa ouvir. E que a nossa adoração nessa noite, ela chegue ao Senhor, que ela chegue às suas narinas como um cheiro suave, e que o Senhor as receba em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo os desprezados nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória
Aleluia, glória a Deus. Ô Senhor, nós sabemos que o Senhor é lindo. E é tão bom proferir isso, que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor nos ama. Aleluia. Que nós possamos proferir isso todos os dias. E que nós possamos, além de proferir isso, descansar nos braços do Senhor. Porque nós sabemos que não há lugar melhor para descansar. Aleluia. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ao estar Aleluia, Pai, segura em Ti. segura em Ti, sabes bem Que em Cristo firme estou. se o trovão e o mar seguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Que nós possamos descansar nos braços desse Pai que nos concede sempre o melhor. Ele sempre tem o melhor a nos oferecer. Que nós possamos depositar sobre Ele todas as nossas inquietações. Aleluia. Medite na letra dessa música, desse louvor, dessa oração. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu estarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver
nós te glorificamos, nós nos prostramos diante de Ti. Nós declaramos que nós não conseguimos ficar longe da Tua presença, que nós somos dependentes de Ti. E quanto mais nós declaramos isso, mais nós temos a consciência. Mas isso faz sentido nas nossas vidas, aleluia. E não importa o que aconteça, não importa as adversidades, não importa as tempestades, não importa o mar, não importa nada. Nós sabemos que nós temos em quem confiar, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Declare. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Sim, Ele faz. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Ele é o meu farol. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele te conduz, eu creio, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós nos alegramos porque nós sabemos que nós podemos confiar nesse Deus que promete e cumpre. São inúmeras promessas e todas elas Ele tem cumprido. Glória a Deus. Amém. Eu quero te convidar para você sentar 2 minutinhos. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre fidelidade e confiança. Projeta para mim Mateus 25, 21. E vamos entender um pouquinho mais. Chegou um momento da nossa adoração onde a gente vai adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
E biblicamente falando, o motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz é mais importante do que o que a gente está fazendo. Eu vou repetir. Biblicamente falando, no reino de Deus, o motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz é mais importante do que o que a gente está fazendo. Por quê? Porque no reino dos homens, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pode criar uma aparência do que você quiser. Você pode criar uma aparência de piedade, você pode criar uma aparência de generosidade, você pode fazer com que as suas ações reflitam o que você quiser que elas reflitam. Mas no reino de Deus, a gente está fazendo algo para alguém que sonda corações e intenções de pensamento. Como é que você mascara algo para esse ser? Como é que você finge algo para alguém que sonda coração e intenção de pensamento? Não tem como. Então o que é que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir como fazer as coisas. Porque no reino dos homens, às vezes a gente descobre que às vezes a forma mais fácil é a melhor forma da gente fazer as coisas. Às vezes a gente parecer é melhor do que a gente ser, mas o reino de Deus é diferente. A gente tem que descobrir como é que ele funciona, né? E eu gosto sempre de falar dos princípios que o dízimo e a oferta tem que representar na minha vida. E o dízimo tem que refletir a Deus fidelidade. Ele tem que demonstrar e expressar a Deus fidelidade, porque ele é um exercício de confiança. Não tem como eu dizer assim: Senhor, eu confio em Ti, mas se eu ofertar na Tua casa um valor, esse valor vai me fazer falta. Mas eu confio em Ti. Mas não posso dizimar, porque eu não consigo pagar minhas contas se eu dizimar. Que tipo de confiança é essa? Eu quero te convidar para dizimar e ofertar, mas antes eu quero que a gente leia esse versículo. Mateus capítulo 25, versículo 21, diz assim, ó: o Senhor respondeu: muito bom servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe por que esse versículo hoje eu quero usar ele para falar de fidelidade? Porque a nossa fidelidade com Deus reflete na colheita que a gente vai fazer na nossa vida, e principalmente na nossa vida financeira. A gente acha assim: não, mas o dízimo e a oferta só afeta a minha vida financeira. Mas como eu falei antes, dizimar e ofertar é um exercício de confiança. É como se você desse um passo em direção aonde não tem um degrau e esperar, e dizer assim: eu tenho fé que você vai colocar o degrau. Eu tenho fé que não vai me fazer falta em nada. Muito pelo contrário, é uma semente. Toda semente ela germina. E como eu estou semeando num terreno fértil, eu espero que ela vá dar o seu fruto na estação própria, e eu vou colher, se eu não desfalecer. Amém? Então Deus olha para nós e diz assim: ei, a fidelidade nossa tem que ser refletida no nosso dízimo. A nossa fidelidade tem que ser refletida na nossa vida. E como que ela tem que ser refletida na minha vida? Ela tem que ser refletida na minha vida conjugal. A minha fidelidade tem que ser refletida na minha vida conjugal, com a minha esposa, dentro da minha casa, fora da minha casa, no meu trabalho, na minha escola, no meu lazer, no meu pensamento, no meu coração, no meu celular e no meu dinheiro. Não. E por que com Deus tem que ser diferente? Por que com Deus a gente quer ser fiel com Ele em tudo e quer dar o melhor para Ele de tudo? E a gente diz assim: eu confio em Ti, o meu melhor é para Ti, mas o meu dinheiro para Ti é o resto. E quando dá certo, e eu vou trazer a sobra. E hoje eu vou dizer para você uma coisa, que é uma outra dificuldade muito grande nos nossos dias de hoje, é fazer sobrar. Quando você consegue, meu amigo, se você está conseguindo chegar até o final do mês e dizer assim: sobrou alguma coisa para Deus, eu quero te parabenizar. Não porque você está honrando a Deus e sendo fiel, mas porque fazer o salário nosso sobrar dos dias de hoje
Já tem que ser um milagre. Então eu quero te convidar não para ficar esperando o milagre, mas para viver nesse terreno complicado e perigoso que é confiar, depender. Só que existe uma promessa para a fidelidade. Existe uma promessa para a confiança. E hoje eu quero falar para você. Deus fala conosco. A nossa fidelidade tem que ser refletida também com a nossa vida financeira. E Deus afirma para nós: ei, a fidelidade no pouco é recompensada com levar ao muito. Eu tinha um negócio. Por que eu trouxe essa mensagem hoje? Porque Deus falou comigo muito nesse versículo. Eu tinha a seguinte filosofia: Deus, no dia que o Senhor me der muito dinheiro, eu vou fazer um prédio enorme na igreja que eu congrego para as pessoas. No dia que o Senhor me der muito dinheiro, eu vou fazer uma casa de recuperação enorme na cidade que eu vivo. No dia que o Senhor me der muito dinheiro, eu vou fazer coisas extraordinárias para o Senhor. E aí Deus pega esse versículo e disse assim para mim: o que você está fazendo com o dia que você tem hoje? Como é que Ele me honra e como é que Ele reflete fidelidade para mim hoje? E aí na hora o Espírito Santo falou para mim assim: para que eu vou te colocar no muito, filho, se com um pouco você não está fazendo nada? Então eu quero te falar que você de alguma forma tem que expressar a sua fidelidade, a sua confiança em Deus. E que você está aqui hoje presencialmente, você escolheu estar aqui, abriu mão de estar em qualquer outro lugar e decidiu: eu vou hoje cultuar a Deus com a galera da IADEB Barreiras. Vou estar na família IADEB Barreiras, hoje honrando Ele com o meu tempo, com as minhas vestes. Parabéns. Você já está honrando Ele com o seu tempo, com as suas vestes, com as suas escolhas. Mas continue honrando Ele, porque a gente quer a nossa vida toda abençoada. Amém? Quero te convidar para você estar ofertando, dizimando na casa do Senhor pela motivação correta. Cara, seja fiel pela motivação correta. Sabe? Faça as coisas pela motivação correta. Porque se eu dizer para você, se você está aí sentado dizendo assim: eu vou tirar um dinheiro aqui porque eu quero ajudar o pastor a pagar o aluguel do prédio, glória a Deus, eu vou ficar muito feliz. E o aluguel do prédio vai ser pago. Só que se isso não reflete honra para Deus, só vai pagar o aluguel do prédio, mais nada. Isso é uma coisa tão pequena diante das coisas que Deus quer de nós e que Ele pode fazer com a gente. Deixa eu te dizer, o Enzo está aqui, ele tem uns envelopes. Se você precisar de um envelope para fazer a sua oferta, levanta a mão, o Enzo vai levar o envelope até você, tá? Então, enquanto essa galera aqui vai estar conduzindo a nossa adoração, pode ir. Você dá a mãozinha assim para ele, ele vai levar um envelope até você. Deixa eu te dizer: pastor, não tem um dinheiro. Ei, está sendo projetado aqui o nosso Pix. Você pode fazer um Pix, tem a conta da igreja, você pode fazer uma transferência. No envelope também tem um Pix. Então, de alguma forma, cara, se você não pode fazer nada, pastor, não tem como fazer nada, cara, faça um voto. Sabe, de alguma forma, tente expressar honra a Ele e fidelidade com a sua vida financeira também. Amém? Vamos louvar? Vamos adorar a Ele? Não vivo pela vista, não.
eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor tudo provê, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. E nós nos colocamos diante de Ti gratos e confiantes que o Senhor estará provendo tudo aquilo que nós precisamos, Pai. A minha oração nesta noite é que o Senhor esteja depositando sobre a vida de cada um que está aqui, de cada um que ofertou, que dizimou na casa do Senhor, de cada um que não pôde fazer isso esta noite, mas ofertou a tua melhor ação, o teu melhor louvor, a tua melhor veste, Pai. Ofertou o teu melhor momento e priorizou estar aqui, Jesus. A minha oração é para que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades, Pai. Para que o Senhor não deixe faltar nada na mesa deles, Pai. Para que eles tenham muito, mas que eles tenham bastante, mas que eles possam também compartilhar com quem precisa, Jesus. Esse é o nosso principal propósito. É compartilhar com meu irmão. É compartilhar com minha família, Jesus. Pai, nós oramos e confiamos e acreditamos, Jesus, que o Senhor está ministrando nos corações desde quando a gente iniciou os nossos louvores, Jesus. Em cada oração, em cada ministração, nós sabemos que o Senhor se faz presente e o Teu Espírito Santo está aqui. E nós oramos nessa noite e pedimos, Pai, para que o Senhor esteja ainda ministrando no coração do Teu Filho que irá trazer a palavra nesta noite. Que seja a Tua voz falando, que seja o Senhor ministrando em cada coração e que Ele seja apenas um instrumento usado nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor esteja sempre crescendo e Ele diminuindo. Essa é a nossa oração. Que nós possamos glorificar o Senhor em todas as nossas atitudes, Jesus. E que nós possamos entender qual é o nosso verdadeiro propósito, que é glorificar o Senhor, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui à frente as crianças para nós estarmos orando por elas, que elas vão ter um tempo com Deus ali na salinha. E a irmã da salinha hoje criou um problema muito grande, porque ela preparou algumas coisas para a sala hoje, que quando eu vi, eu disse assim: minha irmã, quem é que vai trazer a palavra hoje? Ela disse: não, é o senhor, pastor. Eu disse: rapaz, não vai ser eu não, eu vou ficar lá na salinha hoje. O negócio lá tá bom demais, eu vou ficar na salinha das crianças, alguém vai ter que trazer a palavra. Vamos orar? Eu quero pedir vocês para estarem subindo aqui. Pode subir todo mundo, para a gente ver vocês melhores. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Só você que pode ficar em pé. Eu quero te convidar para vocês ficarem em pé conosco. Estenda suas mãos para cá, vamos ministrar na vida delas. Se tiver mais alguma criança que queira participar,
a gente vai ter uma palavra voltada para as crianças ali num tempo, uma programação toda pensada para elas. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, estão aqui, Pai, os seus futuros pastores, pregadores, missionários, os seus futuros porteiros, os seus futuros tecladistas, os seus futuros, Pai, homens e mulheres de Deus que irão glorificar e te exaltar e mostrar para o mundo que o Senhor é a melhor coisa que existe. Papai, abençoa o tempo deles na salinha. Pai, além de abençoar o tempo deles, que o Senhor possa estar honrando a tia que escolheu abdicar de participar do culto e ministrar na vida deles nessa noite. Honra ela, honra cada um conforme as suas atitudes, de acordo diz a tua palavra. Abençoa o tempo deles, que eles possam crescer em graça e em sabedoria nos teus caminhos. Senhor, que nós como igreja possamos estar auxiliando os seus pais a estarem criando eles nos caminhos do Senhor. Pai, que eles possam cada dia mais crescer em graça e em conhecimento na tua presença, em nome de Jesus, amém? Eita, glória a Deus. Podem se sentar. Irmã Tiara já orou pelos dizimistas, ofertantes, pela nossa palavra. E estou muito alegre hoje, muito feliz, porque vejo amigos muito queridos glorificando a Deus conosco hoje. É um prazer para nós imenso estar vendo tantos amigos queridos. Não vou citar o nome de todos, mas cara, tem uma galera ali lá da minha terrinha, lá de Baianópolis, que eu não vi há muito tempo. Amigo, que já foi professor, que já foi significou muita coisa, aprendi muita coisa com ele. Agradeço a Deus pela vida do Mazinho que está aqui, sua esposa, a Marleide, sua irmã. Cara, eu amo demais essa galera. Amo também a galera nova que está chegando, que às vezes não temos ainda uma história, mas estamos construindo ela, sabe? Todos que estão aqui, a gente já está começando a viver uma história, já está construindo uma história juntos, e eu sou grato a Deus pela vida de todos, né? E peço oração, e vamos estar orando pelos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Nossa equipe de louvor está desfalcada. Cara, fico muito feliz pelo empenho dos meninos que, cara, se dedicaram em fazer o melhor que podia com tudo que tinham, sabe? Hoje foi voz e violão assim para a glória de Deus e foi extraordinário. 2/3 da nossa equipe está de quarentena, outra parte está viajando. Quero pedir oração pelos irmãos que não puderam vir hoje, porque também estão de quarentena, ou porque estão de Covid, ou porque fizeram uma viagem e teve contato com pessoas, então tem que se manter em quarentena. Tem pessoas que estão verdadeiramente doentes e não estão podendo participar. Glória a Deus pela ferramenta que a gente tem de poder gravar, de poder transmitir isso depois, para que pelo menos eles não percam a palavra. Eu gosto de falar sempre, nunca vai se igualar a você estar aqui presente, cara. Mas pelo menos você conseguiu acompanhar. Porque o culto de hoje é uma continuação do culto passado. E quem esteve ou assistiu, vai ver uma palavra totalmente diferente. Não é que você que está vendo hoje e não assistiu o passado, não vai entender nada do que Deus vai dizer. Mas se você ainda não viu, quando terminar aqui, você voltar e ir lá no YouTube e assistir o culto domingo passado, tudo que Deus falou hoje para você vai fazer um sentido muito maior do que já está fazendo. Amém? Quero te convidar para participar conosco dos nossos estudos no sábado. Todo segundo sábado do mês a gente tem um estudo extraordinário, onde a gente senta numa mesa enorme, abre um monte de Bíblia e a gente conversa sobre Deus de forma sistemática, versículo por versículo, palavra por palavra. É um negócio fora do comum. Quero te convidar para participar conosco do nosso grupo de vida nas quartas, que é algo totalmente diferente, onde cada um tem a oportunidade de crescer e manifestar nos seus dons, né? Como meu amigo Jorge costuma dizer, e é bíblico, nós somos muito mais igreja na quarta, nas casas, do que no domingo.
Não que eu não goste desse formato, e muito pelo contrário, ele é necessário. E a gente vai ver Paulo e Jesus ensinando nesse formato. Todo mundo sentado e um falando. Mas a Bíblia toda fala de quando a igreja se reunia todos os dias, nos lares, nas casas, e eles compartilhavam o pão, e uns tinham salmos, outros tinham doutrina, outros tinham palavra revelada, outros tinham línguas estranhas, e cada um manifestava seu dom. Cara, a gente vê isso na quarta de uma forma tão extraordinária, é muito massa, cara. E a gente vê todo mundo crescendo nos seus dons, e a gente ora uns pelos outros, e é algo fantástico. E eu te encorajo a participar, que você vai ver que é um tripé. A gente precisa ter esse momento. Cara, mas complementa de uma forma extraordinária você participar do grupo de vida na quarta, sabe? Porque esse negócio de dizer assim, sou crente de banco, não tem essa expressão na Bíblia. Não existe expressão crente de banco na Bíblia. Não existe a expressão, sou cristão e não tenho o que eu colaborar, não posso manifestar meu dom, não posso fazer nada na minha igreja. Não importa se ela é uma igreja de 10 pessoas ou de 10 mil pessoas. Você tem que se mover em Cristo, cara. Você tem que fazer alguma coisa para Ele. Você tem que crescer nos seus dons. Você tem que usufruir os dons que Deus te deu em prol da igreja, velho. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu avisei tudo, não esqueci nada hoje. Amém? Vamos lá. Nós estamos vivendo na igreja Adebe Barreiras, sobre a orientação de Deus, o ano da fé. Deus tem falado para nós, sem fé não me agrada, sem fé não tem coisa nenhuma. E a gente vem falando da importância da fé, porque sem fé a gente não faz nada. E se você não compreendeu, assista, a gente tem disponível no YouTube os nossos cultos passados. E desde que começou o ano, Deus vem falando para a gente ter fé. Só que chegou um determinado momento que Deus vira para mim e diz assim, ei, ótimo, maravilhoso, vocês entenderam, vocês precisam da fé. Porém, tem algumas outras coisas que precisam ser acrescentadas à fé de vocês. E aí, a gente vai para o culto de domingo passado, onde Deus começou a falar de algumas coisas que têm que ser acrescentadas para a nossa fé. E se você quiser mais detalhes, você volta lá, dá uma assistida. Hoje a gente vai focar em uma coisa que Deus falou para nós, que é muito necessária para que a gente saia do lugar de filho imaturo, que vive como um escravo, e a gente entre em um lugar de filho maduro, que pode ter acesso à herança. Eu quero ler aqui rapidinho Gálatas capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 3, só para a gente relembrar do domingo e fazer sentido o que a gente vai falar hoje. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, não. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Até aqui. Volta para mim aí no versículo 3. E o 3 começa dizendo assim, Paulo diz, assim nós também, ou assim também nós. O que ele está dizendo? Com a gente é a mesma coisa. No reino de Deus é a mesma coisa. Volta 1. Ele diz assim, ó, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. O 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até um tempo determinado pelo seu pai. Volta 1 e deixa um projetado para mim, só para a gente entender onde a gente vai entrar.
Isso está muito bem explicado no culto anterior. Mas para quem não assistiu, não se perder, rapidinho, Paulo está dizendo: existe uma herança no reino de Deus, que é nossa por direito, desde o momento em que nós nos tornamos filhos de Deus. E quem é filho é herdeiro. Quem é filho é herdeiro. Só que Paulo diz assim, mesmo sendo filho e herdeiro, enquanto for imaturo, enquanto não tiver maturidade, for menor de idade, mesmo sendo dono de tudo, nada se diferencia de um escravo. Aí agora a gente não pode pegar sem contexto e dizer assim, Paulo está dizendo que eu vou ser chicoteado, que eu vou ser trancado lá num calabouço, eu não tenho acesso à casa porque eu sou escravo. Ele não está dizendo que você é escravo. Ele está dizendo o seguinte, que você, como filho e dono de tudo, não tem acesso à herança tanto quanto um escravo tem. Você não pode tocar em nada que o seu pai deixou para você como herança, assim como o escravo não pode. Então, a diferença entre você e o escravo em relação à herança é a mesma. Só que aí ele diz o seguinte: é por um período determinado pelo pai, enquanto você adquire maturidade. E no culto passado a gente frisou muito, não em descobrir qual era, mas em entender por alto qual era a herança. Que herança era essa que era prometida para nós? Foi falado muito. Então a gente descobriu o que era a herança e nos deu aquela sede de querer possuir essa herança tão extraordinária que Deus tem para nós. E hoje a gente vai falar sobre aquilo que é necessário para nós deixarmos de viver como escravo, em relação a não poder tocar naquilo que é nosso. Você está dizendo que a gente vive como escravo? Não. O versículo não diz que eu vivo como escravo. Ele diz assim, que eu posso tocar, mesmo sendo filho, dono de tudo, morando na casa, eu posso tocar na minha herança e usufruir dela, o mesmo tanto que o escravo está usufruindo. Nada. Não tem, mas então, só um pouquinho. Não tem pouquinho. Nada. O que um escravo pode usufruir da herança do seu senhor? Nada. Herança de filho. Quantos entenderam até aqui? Amém? O que nós vamos falar hoje? Maturidade. Quem já ouviu, quem já leu no rótulo dos medicamentos: mantenha fora do alcance das crianças? Sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós? A nossa herança no reino de Deus está fora do alcance das crianças. As crianças não podem ter acesso à herança. As crianças têm acesso a medicamento na sua casa ou nos ambientes que você frequenta? Medicamento. A sua criança, quem tem criança aqui em casa, ele tem acesso aonde fica guardados os medicamentos, os comprimidos, anador, mesmo que seja um anador, uma dipirona. Você sabe que a dipirona, ela pode ser um remédio, mas ela também pode ser um veneno. Não, pastor, dipirona é remédio. Tome 10 comprimidos. E aí você me diz se ela é remédio ou é veneno. É dipirona. Então a gente tem que manter ela fora do alcance das crianças. Porque se eu der uma cartela de dipirona para uma criança, ela vai ter maturidade para saber a hora exata e a quantidade que tem que tomar? Paulo está dizendo aqui, existe uma herança que é nossa por direito, mas que enquanto nós estivermos menores de idade, ou seja, imaturos, ela está fora do nosso alcance. E a nossa mensagem hoje é de descobrir o que eu preciso fazer para ter acesso à herança. Quem quer descobrir isso comigo hoje? Quem quer descobrir como eu faço para ter acesso a essa herança extraordinária? Cara, se eu descobrir que tem uma herança que é minha, e se eu descobrir que ela é fantástica,
e que a Bíblia me diz o que eu tenho que fazer para ter acesso a ela, e eu já vou revelar logo, e eu já disse até, eu tenho que ter maturidade. Só que se eu dizer para você, a Bíblia nunca, Jesus nunca vai virar para você e dizer assim, você tem que fazer isso. Se vira nos 30, negão, dá seus pulos agora. Nunca. Jesus, quando disser para você algo, você tem que fazer isso, você pode ficar descansado, porque Ele vai na frente, abrindo as portas, desentortando os caminhos, provendo os recursos e quebrando os grilhões. Ele nunca vai dar um caminho para você e dizer se vira, Ele sempre vai dar o destino. E vai estar com você dizendo, o caminho é esse, a curva é essa, a direção é essa. Acerta aqui, está entortando ali, bora para cá, aqui que a gente vai. Jesus vem dizer para nós hoje, que a gente, para ter acesso à herança que é nossa por direito, e deixar de ficar como filho, vivendo na casa, sem ter herança a ela, sem ter direito a ela, sem poder triscar nela, Ele quer dizer para nós hoje, está à nossa disposição, ao nosso alcance. E o que a gente tem que fazer para alcançar? Nos tornarmos maduros. Jesus tem que olhar para nós e dizer assim, o herdeiro não é mais menor de idade, o herdeiro não é mais imaturo. Amém? Abre para mim Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas eu digo, quem está dizendo aqui? Jesus está dizendo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que você venha a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Até aqui. Presta atenção, volta o versículo 44 e deixa ele aí para mim. O que esse versículo está dizendo? Mas eu digo, amem os seus. É para amar quem? O inimigo. E orem por aquele que vos... Isso aí é uma obra? É uma atitude que eu tenho que tomar? Ou que Deus faz para mim? Claramente é uma obra, é uma atitude que eu tenho que fazer. Ele diz, amem vocês, os seus inimigos. Orem vocês pelos que vos perseguem. Para quê? 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. O versículo está dizendo claramente que eu tenho que tomar uma atitude para eu me tornar, para que você venha a ser. É para eu me tornar. Abre para mim Romanos capítulo 8, versículo 15. A gente vai ler o 15 e o 16. Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Volta para mim no 15 e deixa o 15 aberto. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão, mas vocês receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual chamamos Abba Pai. Esse versículo está dizendo,
como é que a gente nos torna filhos? Ele diz: é o Espírito que nos torna filhos por adoção. Vem cá, qual é a obra que eu faço para que o Espírito me torne filho por adoção? Aqui nesse versículo, nenhuma. Ele está dizendo, é o Espírito Santo que me torna filho. Quem recebe o Espírito, automaticamente, por receber o Espírito que faz a obra de nos tornar filhos. Vocês receberam um Espírito, que não é um espírito de covardia. Vocês receberam um Espírito que os torna filhos por adoção. E é o Espírito que nos torna filhos. Aí agora eu digo para você, eu encontrei uma contradição aqui. Porque Romanos está dizendo para mim que não é por obras. Ele está dizendo que é o Espírito que me torna filho. E Mateus falou muito claramente, ele diz que é por obras. Que aquele que ama os seus inimigos e que odeia, que ama e ora pelos que te odeiam, esses se tornam filhos. E agora quem está certo? Mateus ou Romanos? Eu gosto de dizer, o Luciano Subirá fala e eu acho fantástico. Ele diz assim, quando vocês encontrarem uma contradição na Bíblia, fiquem muito atentos, porque existe um paradoxo. Existe uma verdade escondida por trás de uma aparente contradição. E o que a gente vai ver aqui? Romanos dizendo, não, agora não é pelas obras não, é a ação do Espírito. Só que a gente tem que entender o seguinte, a palavra, eu gosto de falar sempre, gente, nós temos que crescer em graça e em conhecimento. A nossa língua portuguesa é pobre para que a gente possa fazer uma tradução fidedigna da Bíblia grega. O original que está escrito no grego para as palavras filhos em Romanos, não é a mesma palavra grega que está filhos em Mateus. E se a gente não procura se aprofundar em conhecer a Bíblia, em conhecer as Escrituras, e o que quem escreveu quis dizer quando disse, para quem disse, as coisas não vão fazer sentido na nossa mente. E é muito importante a gente estar se aprofundando cada vez mais em estudar. Vamos lá, olha só, a palavra filhos, que está no original grego escrito em Romanos, está escrito teknon. E teknon em grego significa filhinho. Volta lá para Romanos 8. Em Romanos 8 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, que os escravize para novamente temerem. Ou vocês não receberam um espírito de medo, mas vocês receberam um espírito que os torna teknon, por adoção, que os torna filhinhos por adoção. E a palavra aqui teknon, ela representa criança, filhinhos, recém-nascidos. E não é à toa que ele vem concluindo e dizendo assim: por meio da qual clamamos Abba, Pai. E a palavra Abba aqui traduzida significa papai, paizinho, não é pai. Então lá está escrito assim, receberam o Espírito que os torna filhinhos. E o Espírito dentro de nós nos leva a clamar paizinho, papai, papaizinho. Porque outrora nós não éramos filhos, nós éramos criaturas.
E aqui está dizendo que quando o Espírito entra em você, porque você creu, você nasce de novo e agora você é considerado filho. E você olha para Deus e diz: esse Espírito que entra em mim e agora me torna filho, que acabou de nascer de novo, que é aquilo que Jesus tenta explicar para Nicodemos e no início ele não entende. E Nicodemos diz assim: então eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo. Ele diz: não, quando o Espírito entrar em você, automaticamente ele te tornará um filho adotivo. E você se torna um tecno, um filhinho. E você vai dizer, o Espírito dentro de você vai te levar a clamar: papai, papaizinho, agora não sou mais teu inimigo. Agora eu sou um tecno. Agora eu nasci de novo espiritualmente. Nasce um novo homem, uma nova mulher espiritualmente. E esse mesmo Espírito que nos torna filho, ele faz a gente gritar: papai. E deixa eu dizer, por que a gente não vê um homem barbado virando para o pai e dizer assim: papai, paizinho? Por que são as nossas crianças, por que são as pequenininhas que viram e diz: papai, meu filho hoje não me chama mais de papai, é você, é coroa. Quando é criancinha, às vezes eu vejo os pequenininhos aqui da igreja virando para os pais com aquela: papaizinho, papai. E às vezes eu vejo Maria gritando, Jonas: papai. Cara, aquilo me desmonta. Porque é a criança que grita: papai. E é por isso que você, se você ainda não é nascido de novo, você não tem o Espírito Santo. Mas se você é nascido de novo, se você clamar, quando você pede a Ele: pai, eu quero o teu Espírito, eu quero um novo nascimento, eu quero o Cristo, a partir desse momento a Bíblia diz que o Espírito passa a morar dentro de você. E aquele que tem o Espírito Santo morando dentro de você, esse é, a partir de agora, a partir daquele momento, um tecno. Porque ele fez o quê? Nada. Quem fez foi Cristo lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz: a todo aquele que crê e invocar o meu nome será. Cara, Jesus está dizendo o seguinte, Deus está dizendo o seguinte: se você pedir, eu estou doido para dar o Espírito Santo para você. Eu estou doido para te tornar um tecno. Eu estou doido para te tornar um filhinho do papai. Eu estou doido para fazer você nascer de novo como uma criança espiritual. Eu estou doido para fazer você, e só precisa você pedir. Só precisa você acreditar, e aí a gente precisa ter fé, porque a gente não consegue ver, e sem fé a gente nunca vai conseguir. Mas você só precisa de fé. O que eu tenho que fazer a mais? A obra quem faz é o Espírito. Quando ele começa a morar dentro de você, a partir do momento que você creu, aceitou ele como seu Senhor, ele passa a morar dentro de você e você começa a viver um novo homem, uma nova mulher espiritual nasce, um bebê na fé. Quantos estão me entendendo? E o que é Mateus 5? Porque se eu entendi que Romanos 8 é um nascimento em que me torna uma criança, é o novo nascimento, isso não vem de mim, não vem, Paulo diz, não vem por obras para que ninguém se glorie dela, e a gente viu isso domingo passado. É dom de Deus, é o Espírito quem faz, é o Espírito quem torna você tecno, filhinho. Então me diz o seguinte: o que é Mateus 5? Aí agora a gente tem que entender o seguinte: a palavra filho que está escrita em Mateus 5, abre para mim Mateus 5 novamente. Mateus 5,15.
Mateus capítulo 5. Mateus 5:44. No Mateus 5:44, aonde Jesus diz: ame os seus inimigos, abençoe os que te maldizem e oram pelo que vos persegue. A palavra filhos aqui em Mateus, ela é ruios. Não é a mesma palavra. Não está dizendo a mesma coisa. Você sabe o que ruios significa? Olha só. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. 45. Para que vocês venham a ser ruios do seu Pai que está nos céus. E você sabe o que significa a palavra ruios? Significa filhos maduros de Deus. Então não existe uma contradição entre Romanos e Mateus. Existe uma verdade escondida, porque se nós fôssemos pegar todas as palavras gregas e traduzir ao pé da letra cada significado dela, cara, a Bíblia e a dificuldade de tradução ia ficar um negócio monstro. Por isso que hoje a gente tem uma Bíblia, que é uma Bíblia que auxilia nesse processo de tradução. Quando você tem alguma dúvida, alguma palavra, você vai lá na Bíblia com os números de Strong e ela te dá cada palavrinha, qual o significado dela, na origem da palavra dela, grega. E tem às vezes uma folha do significado dela. E quando Jesus fala aqui, para que vocês venham a ser ruios de Deus, ele está falando algo totalmente diferente do que Romanos. Ele está dizendo agora o seguinte: se você quer nascer de novo como filho de Deus, basta você clamar a Ele. O Espírito dele que vive em nós clama: Abba, Pai. Agora, se você quer ser um filho maduro de Deus, aí você vai ter que começar a obedecer os mandamentos de Deus. Porque para ser tecnon de Deus, você só precisa pedir. Mas para ser ruios de Deus, você vai precisar começar a obedecer os mandamentos dele. Você vai ter que começar a crescer, vai ter que começar a amadurecer. Você vai ter que sair do lugar de filhinho e dizer: agora não tenho mais que ser um tecno de Deus, eu tenho agora que começar a me tornar um ruios de Deus. E para eu me tornar um filho maduro de Deus, não basta eu não fazer nada e deixar o Espírito fazer todo o trabalho por mim. Mas para eu ser um filho maduro que tem acesso à herança, aí agora começa as minhas obras terem que se manifestar. Porque para mim ser considerado, para eu ser considerado um ruios de Deus, eu tenho que começar a amar os que me odeiam, amar os meus inimigos, orar pelos que me perseguem, amar os que me odeiam. E aí agora o negócio começa a ficar meio engasgado. Por quê? Porque começa a pedir da gente atitudes que demonstrem a minha maturidade. Para ser um filho de Deus, eu não preciso fazer nada. Para mim ir eternamente morar com Ele, eu não preciso fazer nada. Simplesmente crer. Se eu acredito no sacrifício dele na cruz, confesso, declaro publicamente que Ele é o meu Senhor, a partir desse momento o Espírito Santo passa a morar em mim. Eu já sou um filhinho, um tecnonzinho dele. E aí começa o meu processo de filho.
Qual é o processo? Pegar a herança para agora administrar no reino de Deus? Só depois que ele vê em mim atitudes que demonstrem a minha maturidade. Porque o versículo diz assim, ó, ei, é para que vocês venham a ser ruióis do seu Pai que está nos céus, para que vocês venham a ser filhos maduros do seu Pai que está no céu, vocês têm que ter determinadas atitudes. Vocês têm que começar a obedecer os mandamentos. Vocês têm que começar a orar pelos que estão perseguindo vocês, amar o inimigo de vocês e querer bem quem quer o mal de vocês. É fácil fazer isso? É fácil? Se fosse fácil, todo mundo tinha acesso à herança. Só que Deus é muito responsável e inteligente. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus que é bom? Você acha que Deus vai colocar heranças na mão de crianças imaturas para administrar no reino dele? E o que o versículo está dizendo aqui para nós é que, ei, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie delas. Ela vem através do Espírito Santo, mas depois de salvo, filho, para se tornar filhos maduros, para se tornar ruiós de Deus, aí agora você tem que ter determinadas atitudes. E são essas atitudes que vão revelar a sua maturidade ou a sua imaturidade. E como eu falei aqui no momento da oferta, ei, não adianta você ficar fazendo uma capa de maduro aqui para a igreja. Não adianta você ficar fazendo uma capa de maduro na sua casa, no seu trabalho, aonde você quiser. Porque aquele que que detém, o guardião que está tomando conta da herança, ele sonda coração e intenção de pensamento. Ele sonda pensamento e intenção de coração. Então ele sabe o que você está pensando, ele sabe qual é a intenção sua com aquilo. Não adianta você dizer para ele, sou maduro. Ele vai olhar para as suas atitudes e dizer assim, quais são as intenções dela? Quais são? Porque ele diz assim, ó, para você se tornar um filho maduro, e a gente leu no começo, filho maduro tem direito à herança. Filho maduro tem direito. Aí agora, qual é a herança, pastor? Culto do domingo passado. Para nós sermos filhos maduros, temos que começar a obedecer a Deus. Temos que começar a obedecer os mandamentos. Temos que começar a mudar as nossas atitudes. Deus não quer que a gente fique criancinha mimada no reino dele a vida toda. Quantos estão me entendendo? Deixa eu dizer para você, Deus já me posicionou como um ruiós de Deus, e agora Ele quer que eu possa tomar essa posição de ruiós e tomar o meu lugar no reino dEle, tomar uma postura de ruiós. Deus precisa, Deus já levantou, Deus já consagrou todos nós como ruiós, como os filhos maduros dEle, mas nós temos que querer ser considerados filhos maduros. Nós temos que querer que Deus olhe para nós e Ele ache em nós filhos maduros. Para quê, pastor? Para ser salvo? Não. A gente tem que transicionar, galera, de uma criança espiritual, um adolescente espiritual, para um filho maduro espiritual, sabe? E parar de falar, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo outro, Deus, me dá isso. Porque uma criança só fica assim. A gente tem que querer, a gente tem que olhar para Deus e dizer assim, eu tenho que ter atitudes maduras, atitudes de filhos maduros. E na maioria das vezes a gente vem, e eu estava falando esses dias com alguém, não me lembro, maturidade não tem nada a ver com idade.
Não necessariamente você tem que unir a maturidade com a idade. Tem muitas pessoas idosas que são extremamente imaturas. E tem muitas pessoas que são adolescentes, às vezes muito mais maduros que os seus pais. E espiritualmente não é diferente, porque se eu cresço como uma criança, e Paulo diz, olha, não posso falar a vocês como ruióis, não posso falar a vocês como cristãos maduros. Tem determinadas palavras que eu não posso, eu tenho que comer, eu olho para vocês e eu tenho que trazer um leitinho para vocês, porque vocês são crianças em Cristo. Deixa de ser filho, deixa de ser salvo, deixa de morar a eternidade com Cristo. Não, só deixa de ter acesso à herança, a única coisa. Porque a herança está fora do alcance das crianças. E deixa eu dizer para você, ser filho maduro é parar de pedir Deus para ouvir seu choro e ouvir o choro de Deus. Deus está chorando sobre a cidade de Barreiras, pedindo filhos e filhas maduros que possam ouvir o choro dele. Deus está chorando sobre o nosso país, pedindo filhos e filhas maduros que cresçam, que saiam do lugar de criança e que comecem a olhar para Ele e olhar para o choro dele sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre a nossa política, e que a gente se posicione e a gente tome atitudes de homens e mulheres de Deus maduros, e para de ficar pedindo, me dá, ouve o meu choro, ouve o meu lamento, e comece a dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E a Bíblia diz que se eu quero ser considerado e achado maduro, eu tenho que começar a obedecer essas palavras. Eu tenho que começar a ter essas atitudes. Eu quero chamar minha equipe para estar subindo para cá, para parecer que está acabando. E deixa eu dizer para você, diante de uma palavra dessa, eu sei que é difícil a gente gritar da glória, chorar e rir, pular, espernear, porque às vezes Deus fala conosco coisas muito difíceis, mas que é preciso a gente ouvir. E esses dias, alguns dias atrás, eu estava conversando, eu acho que com o Jonas. Os nossos melhores amigos são aqueles que estão do nosso lado para dizer para nós as coisas mais difíceis de se ouvir. Porque os amigos que se colocam do nosso lado e sempre estão batendo no nosso ombro e dizendo que tudo que a gente está fazendo está certo, e concordando com tudo que você faz, e achando lindinho tudo que você bota a mão. Não, você é um cara extraordinário, você é fantástico, você é isso, você é aquilo. Eu digo, não, peraí, você não é meu amigo não. O meu amigo é aquele que às vezes sai de uma conversa comigo e eu fico 2 dias sem querer ver ele, de tanta raiva que eu estou. Porque aquela verdade que ele me falou foi assim na ferida, tão de um jeito, e arrancou a casca assim, e disse assim, não é não? Que chega a me dar raiva daquilo que ele fez. E eu olho assim e digo, esse amigo eu quero. Esse amigo que fala para mim às vezes aquilo que eu não estou com vontade de ouvir. E às vezes sabe como é que a gente está? Como as nossas crianças. Deus chega a gente, chama a gente e diz assim, ei, é isso aqui, isso aqui. Aí você faz o quê? Vou mais não. Vou brincar mais não.
Eu vim aqui para ouvir isso, não. Eu gosto do Ariano Suassuna, eu acho aquele cara, eu achava ele fantástico. Tem uma entrevista dele onde ele diz assim, que alguém chegou na casa dele e falou assim: rapaz, eu vim aqui lhe dizer umas coisas que você não vai gostar de ouvir, não. E ele disse assim: pô, então não diga não. Se você já sabe que eu não vou gostar de ouvir, eu já sei que eu não vou gostar de ouvir, e você está vindo na minha casa falar coisas que eu... Faça a minha volta e vai embora, moço. Bobagem. Você vai contrariar e eu também, sem precisão nenhuma. Não venha me dizer não. Mas deixa eu dizer para você, as pessoas mais importantes da nossa vida, que a gente tem que mais valorizar, são as que falam pra gente coisas que a gente não estava muito afim de ouvir. Essas pessoas falam sem pensar se você vai ficar com raiva ou não. Essas pessoas nos ajudam a crescer e a amadurecer. Deixa eu dizer para você, nós temos que ser uma igreja bíblica onde prega a palavra de Deus. E se a palavra for pregada com fidelidade, a vontade dele está sendo feita. E se alguns chorarem, derem birra e dizer assim, amém. Faz parte do processo de crescimento. Vamos, abre para mim aí, Salmos 116. A gente vai ler do versículo 1 até o 11, e eu quero que vocês leiam comigo. E vamos ver aqui um exemplo extraordinário que a Bíblia nos dá. Olha só o que Davi fala aqui. Davi começa dizendo o seguinte: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Eu amo a Deus. Deus é maravilhoso. Por quê? Porque Ele me ouve. Quando eu clamo, quando eu suplico, Ele me ouve. Olha o que o 2 fala: Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invoquei em toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do céu vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei, olha ele chamando de novo: papai, paizinho, eu clamei o nome do Senhor, me livra. E ele mais uma vez vai e pega a criancinha pela mão e livra. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Olha novamente aí o papai tendo compaixão. O Senhor protege. Olha novamente o papai protegendo o simples. Quando eu estava sem força, Ele me salvou. E é o papai protegendo, salvando. Retornou ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom. Olha o papai de novo sendo bom. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. E olha o papai novamente consolando a criança que chora, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito o quê? Estou aflito. De novo o filhinho dizendo: papai, estou aflito, me socorre. Olha o que esse versículo diz: em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Em outras palavras, em outra tradução diz assim: ei, na minha rapidez eu disse, todo homem é mentiroso. Outra tradução diz assim: na minha imaturidade eu disse, ninguém merece confiança. E o 12. Perdão, só até o 11. Sabe o que a gente vê aqui?
uma criança imatura dizendo: me dá, me dá, me dá, cuida de mim. Ué, 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 me dá, eu quero, socorro. A gente vê aqui uma criança o tempo todo se manifestando e dizendo: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, me acorde, me socorre. Deixa eu dizer, isso é bom. Isso não é errado, a palavra de Deus nos incentiva. Ei, a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca acha. O Senhor é socorro na hora da aflição, Ele é nosso livramento. Ei, mas deixa eu dizer para você, chega uma hora, cara, que essa criança tem que parar de chorar. Chega uma hora que essa criança tem que parar de ficar me dá, me dá, me dá, me dá, e tem que crescer. E você sabe qual é uma característica do crescimento? E agora deixa eu mostrar para você o que é amadurecer. Porque ele vem do versículo 1 até o versículo 11. Criança imatura, dizendo: ué, me dá. E o versículo 12, projeta para mim o 12. Porque quando você chega no versículo 12 agora, ele levanta a sua voz e diz: como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Sabe o que uma criança diz? Me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, estou chorando. Olha para o meu choro, olha para a minha angústia, olha para a minha tristeza, olha para o meu problema. Mas quando a maturidade chega, eu paro de ficar só pedindo e chorando, e eu começo a dizer: como eu posso retribuir? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Deixa eu dizer para você, como é que eu posso retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Chegou minha hora de retribuir. Chegou a minha hora de perguntar para Ele. Chegou a minha hora de, agora como um filho maduro, dizer: o que o Senhor está precisando que eu faça? Chegou a minha hora de mudar, porque assim, durante 11 versículos ele vem só chorando e pedindo. E agora ele grita dizendo: ei, o que eu posso fazer? E agora eu quero que você declare comigo nessa noite. Fale para Deus: o que darei eu para todos os benefícios que o Senhor fez para comigo? Fala para eles: o que eu farei diante de todos os benefícios que o Senhor me deu? Declare para Ele nessa noite. Fala para Ele, diga para Ele: Senhor, o que eu vou fazer para o Senhor diante de tanta coisa que o Senhor fez para mim? E deixa eu sempre dizer uma coisa: ei, não é uma troca, não é um pagamento, não é troca, é honra. Não é o que eu faço em troca do que você me deu, não. É o que eu posso fazer para honrar o Senhor por tudo que você fez por mim. Não é para te pagar nada, Senhor, mas é como é que eu posso retribuir ao Senhor toda a bondade que o Senhor teve comigo. Fica de pé, eu quero orar por você nessa noite. Carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar.
diz: eu cuido de você, eu cuido dos seus. Deus vira para nós e diz assim: ei, olha os passarinhos no céu, eu nunca deixei faltar alimento para nenhum deles. Olha os lírios do campo, eu visto os lírios do campo, que hoje são belos e amanhã são lançados ao fogo. Ei, você acha que eu vou deixar de vestir vocês? Eu cuido de vocês. Mas Deus diz: vocês têm que parar de fazer essa oração pagã, porque Ele diz assim, ó: ei, quem vive pedindo comida e bebida e suprimento, quem vive dizendo eu quero, me dá, é quem não conhece a Deus. Quem vive dizendo: Senhor, como é que eu pago? Senhor, como é que eu como? Senhor, como é que eu visto? Ele diz: ei, não fica orando assim como os pagãos. Ele diz: ei, deixa eu te falar uma coisa, cresça, cara. Mude a sua mentalidade. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: pare de se preocupar com os seus problemas e comece a se preocupar com os meus problemas. Porque Ele diz assim, ó: ei, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e tudo vos será acrescentado. Ele está dizendo: ei, pare de preocupar com os seus problemas e comece a se preocupar com os meus problemas. Porque aí vocês vão estar maduros para administrar a minha herança. Porque criança só fica dizendo o meu dodói, o meu machucado, ai, dói aqui, sopra aqui, beija aqui. Um adulto maduro diz assim: o que eu posso fazer para o Senhor? Para de ficar pedindo dinheiro para Deus e dizendo: Senhor, me dá dinheiro, Senhor, provém um recurso, Senhor, dinheiro para pagar o boleto. Começa a dizer para Ele: Senhor, como é que o meu dinheiro pode te servir? Para de ficar pedindo coisas para Ele, começa a olhar para você e dizer: como é que eu posso te servir com o que eu tenho? Como é que eu posso te servir com o que eu sou? Ei, Senhor, o que eu posso fazer em retribuição a tudo que o Senhor tem feito para mim? Ei, Deus está olhando para nós com tantos problemas. Deus está com tanta gente hoje com fome na nossa cidade, para Ele resolver. Deus está com pessoas hoje dormindo nas calçadas da nossa cidade, e Ele está chorando por elas e preocupado com esses. E Ele olha para nós e Ele chora por achar em nós cristãos maduros que possam estar olhando para Ele dizendo assim: fala para mim, qual é o seu problema, Deus, para que eu possa te servir? Fala para mim qual é o seu problema para que eu possa te ajudar. Eu não quero mais ser criança, eu quero ser um ruiós, eu quero ser um filho maduro espiritual. Eu quero parar de chorar e pedir, eu quero começar a olhar para o Senhor e dizer: como é que eu posso? O que eu posso? Mostra para mim. Eu tenho que parar de me ajoelhar para orar e ficar só dizendo meu. Eu tenho que começar a dizer assim: Senhor, fala o que o Senhor quer. Eu tenho que começar a orar. Eu tenho que começar a ficar na presença dEle e dizer: fala para mim o que o Senhor quer. Eu tenho que parar de ficar na presença dEle só dizendo o que as minhas necessidades, os meus problemas. Ele diz: ei, eu sei de tudo que você precisa, camarada, mas eu preciso que você cresça, porque eu tenho uma herança extraordinária que eu quero confiar a você administrar, para você começar a resolver os meus problemas. A gente precisa crescer. A nossa comunidade precisa deixar de sermos técnicos. Nós precisamos deixar de ser cristãos imaturos. A gente precisa atingir a maturidade para que Deus possa confiar a herança que é nossa por direito, para a gente poder administrar. Pai querido, abençoa a Tua igreja, Senhor. Senhor, nos dê a melhor semana das nossas vidas. Pai, que a gente possa, durante essa semana, estar andando em direção ao Seu amadurecimento. Pai, a minha oração é para que 2022 seja o ano da transição do cristão imaturo, do ítalo imaturo, e que eu possa cada vez mais andar em direção à maturidade. Que 2022 seja o ano da transição, seja o ano da transformação, seja o ano em que o Senhor vai olhar para mim e achar a melhor versão de mim que o Senhor já viu.
Seja o ano em que o Senhor vai olhar para o Ítalo e vai achar o Ítalo mais maduro que já teve da sua história, da sua existência. Que seja o ano do Senhor olhar para a tua igreja e que o Senhor possa olhar para a Iadebe Barreiras cada vez mais madura. E que a gente possa ser transformado, que a gente possa olhar mais para o Senhor, olhar mais para os seus problemas, olhar mais para o que o Senhor quer. Que a gente nunca levante de uma oração sem saber o que o Senhor precisa, o que o Senhor deseja. Pai, que 2022 eu possa estar cada vez mais maduro na tua presença. Que 2022, meu Pai, seja o ano dos cristãos maduros, capacitados para administrar heranças e servir extraordinariamente o Senhor no muito. Essa é a minha oração, Pai. Abençoa cada um de nós aqui, que essa palavra ela não fique somente essa noite nas nossas vidas, mas que ela corra todo 2020 no nosso coração, nos lembrando que nós temos que ter atitudes maduras, nos lembrando que nós temos que buscar o teu conhecimento e a tua graça. Pai querido, nos guarda, nos leve em segurança para os nossos lares, com o mesmo carinho e cuidado que o Senhor nos trouxe até aqui. Abençoa cada um dos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, e que nós possamos, meu Pai, cada vez mais ser achados mais maduros na tua presença. Que cada vez mais eu consiga tomar atitudes maduras. Que cada vez mais eu consiga tomar atitudes que demonstre para o Senhor que eu estou crescendo, que eu não sou mais aquela criança. Que Deus possa olhar para você e dizer assim: você não é mais aquela criança, você não é mais aquele adolescente, você agora é um ruiós. Que Deus possa olhar para você no final de 2022 e dizer assim: não é mais aquele Ítalo de janeiro, não é mais aquele Jorge de janeiro, não é mais aquela Marli de janeiro, não é mais aquele filho que começou o ano na minha presença pedindo e chorando, não é mais aquele tecnozinho que começou o ano, é meu ruiós. Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa olhar para nós e encontrar cada vez mais homens e mulheres maduros, espirituais da tua presença, falando para Ele: eis-me aqui, o que eu posso fazer por Ti? O que eu posso entregar para Ti? O que eu posso levar para Ti? Eu quero administrar para Ti. A minha maturidade, o Senhor está vendo nas minhas ações. Sonda meu coração e veja a intenção do que eu estou entregando, do que eu estou fazendo. Que Deus possa olhar para você e achar ruiós, homens e mulheres espirituais maduros, capazes de administrar heranças. E que o nome dele seja glorificado através da vida de cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Glória a Deus! Vou deixar na